Hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre a leitura que eu fiz desse livro aqui, o Como Escrever Bem. Ele foi muito recomendado por diversas pessoas para mim e muita gente falava para eu ler esse livro, tanto porque eu já escrevo há um tempo, mas porque o pessoal dizia que esse livro aqui é muito bom. E eu realmente concordo com o pessoal, eu gostei muito de ler esse livro aqui. Eu achei esse livro muito diferente, porque a proposta dele não é ser uma introdução ou ser uma obra completa para melhorar o seu estilo de escrita. Eu acho que enquanto eu estava lendo esse livro aqui, ele conseguiu dar várias bases e várias noções interessantes que eu acho que eu precisava dar uma lapidada. E o interessante desse livro é que ele propõe muitas atividades novas. Então, eu acho que ele é um livro que serve tanto para quem ainda gostaria de começar a escrever e não está escrevendo nada, quem já escreve há um tempo. Eu acho que ele é um livro muito abrangente. Eu acho que ele é um livro que vai tirar várias lições aí. E a ideia é eu comentar um pouquinho porque eu acho que você deveria ler esse livro aqui também. Então vamos lá. Esse livro que eu tô na mão aqui, o Como Escrever Bem, do William Zinsser, ele é a 9ª edição e é uma tradução que, justamente por ser um livro de escrita, eu acho que foi muito bem feita. Porque eu não senti que perdeu a voz ali do autor principal. Não ficou estranho essa tradução pro idioma e essa brincadeira das palavras ela conseguiu se manter mesmo na língua portuguesa. Esse livro aqui é da editora Fósforo e ele tem uma sensação muito diferente, ó. Se você olhar bem pertinho, vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. E ó, ele tem essa textura na capa aqui, ó, que dá todo esse efeito tátil super diferente quando você toca nele. E esse é aquele tamanho de livro confortável de ficar na mão, confortável de você ficar lendo ele por um bom tempo. Mas deixa eu dar uma mostrada mais de perto no livro pra vocês aqui também. A capa tem essa textura que eu já mostrei, tem todo esse estilo, né? A lombada achei padrão. E o verso tem todo esse design aqui. O livro se propõe aqui, está dividido, né, entre 4 partes principais: princípios, métodos, gêneros e atitudes. E quando eu comecei a ler, eu achei que ia ser um livro muito mais denso. Eu achei que ia ser um livro que ia me trazer um desafio muito maior. Mas não foi assim que eu senti a leitura desse livro. Ele traz algumas diquinhas bem clássicas, assim, como, por exemplo, não ter frases muito compridas, para você justamente manter o punch ali do seu pensamento. Você dividir ela em pequenas frases, que é algo que, dependendo do seu estilo de escrita, você já pode estar acostumado, pode parecer algo muito básico, mas às vezes são detalhezinhos assim que a gente acaba esquecendo de usar. E eu achei a leitura desse livro muito gostosa de fazer, principalmente porque não ele estava me convidando para ler, mas ele estava me convidando a escrever. E eu ficava nessa dualidade entre continuar lendo o livro ou ir lá e fazer alguns dos exercícios que ele comentava aqui para justamente você ir praticando a escrita. Eu acho que uma das lições principais desse livro aqui é você ter a sua voz, é você desenvolver o seu estilo narrativo. E eu acho que não tem nada que ressoa mais com os dias de hoje do que isso. Porque principalmente com inteligências artificiais, fica muito mais comum a gente ver textos muito iguais. E aqui ele brinca justamente com isso, né? Como ele permeou esse meio do jornalismo, muitas vezes as editoras, elas tentavam padronizar os textos. Até mesmo na literatura e às vezes até na ficção, nesse processo de revisão, nesse processo de construção de textos, muitas vezes as pessoas elas tentavam se encaixar em um modelo e perdia essa voz autoral. E hoje em dia não é difícil você bater o olho e já saber que aquele texto foi feito por um IA, ou que é tudo meio que a mesma coisa. E o problema nem é ser tudo igual, porque às vezes esse modelo ele traz uma coesão, ele traz uma clareza. Muitas pessoas ativamente começam a suprimir a própria voz, a suprimir sua própria individualidade, tentando ser mais interessantes, tentando se encaixar em um contexto em que justamente ter a sua autoria é que vai chamar a atenção. Eu já conheci diversas pessoas que gostam de imaginar, de ter a ideia de que um dia vão escrever um livro, e que elas vão parar tudo que elas estão fazendo e vão lá e assim como plantar uma árvore, ter um filho, vão escrever um livro, vão redigir uma obra inteira. E a maioria dessas pessoas que tentarem não vão conseguir, porque escrever um livro em si é um processo muito longo. É um processo trabalhoso, é um processo de dias, exige muita disciplina. Se ler já é difícil para muita gente, escrever muitas vezes é mais difícil ainda. Só que as pessoas têm essa crença que é uma habilidade que elas já têm. Muitas pessoas escrevem, mandam mensagem um dia inteiro, mas quando a gente pede para escrever um texto, ela vai travar. E o livro comenta justamente sobre isso, sobre trazer essa ideia de você escrever sobre algo que você tem interesse. Então, se eu for falar um tema como, por exemplo, psicologia, e eu for fazer um livro de psicologia, eu poderia falar muitas coisas. Eu poderia falar sobre as diferentes abordagens, eu poderia falar sobre a minha experiência, eu poderia falar sobre como que é você fazer uma universidade de psicologia, eu poderia falar sobre a história da psicologia, sobre as diferentes aplicações, fazer um livro de curiosidades, falar sobre vários temas diferentes. E eu acredito que muitas pessoas não só já fizeram livros assim, como conseguiriam abordar esses temas até de uma maneira melhor que eu.
Mas algo que só eu e só você consegue fazer é trazer a sua própria perspectiva em cima disso. E às vezes é você unir a sua individualidade, unir a sua experiência com o tema daquilo que você quer falar. Então é você pensar e estruturar a partir da sua própria perspectiva como você quer discorrer esse tema. Se eu for contar sobre a minha experiência na faculdade, por exemplo, sobre como que foi estudar psicologia, e eu tentasse trazer algo muito fidedigno aqui do que cada um dos professores falaram, se eu tentasse trazer esse ar mais documental, assim, querendo dizer exatamente como todas as coisas aconteceram, quais aulas eu tive, que datas eu tive, muitas vezes, nessa tentativa de recuperar essas coisas, isso já poderia barrar o meu processo de escrita, porque eu poderia ficar muito nervoso pensando como que eu ia traduzir aquilo tudo. Se eu tava conseguindo dar conta de trazer todos os objetivos que eu queria falar de uma maneira fidedigna. Mas se eu tentasse só escrever através da minha experiência, de como eu lembro, muito mais num sentido de quase como se eu estivesse tendo uma conversa com você agora, talvez essa escrita ficasse muito mais leve. E eu aposto que eu ia conseguir navegar por um espaço em que eu tivesse muito mais certeza do que eu tava falando. E assim você consegue discorrer um texto muito mais fluido. Você consegue ter muito mais segurança e ir desenvolvendo um repertório para conseguir escrever sobre todas as coisas que você tem vontade de falar. Eu acho que esse livro é um livro muito interessante, principalmente porque a gente tem perdido esse hábito de escrever. Eu acho que a maioria das pessoas, assim como eu, depois que saíram da faculdade, muitas vezes não vão ter esse impulso ali para escrever um texto. Até porque tem gente que tá na escola, tá na faculdade e não quer escrever nada. Mas desenvolver esse hábito de escrever também é desenvolver esse hábito de pensar. Porque treinar a sua escrita também é treinar a sua narrativa de fala. É desenvolver esse storytelling, é desenvolver essa estrutura lógica do cascateamento de ideias. E esse repertório, que é um objeto individual, ele tem que ir se consolidando com o tempo. E se você não usa, ele vai pegando um pó. Vai ficando mais travado, vai ficando mais difícil de resgatar aquilo tudo. E como eu disse lá atrás, muitas vezes quando você tentar utilizar aquilo tudo, vai ressoar como todas as outras pessoas que estão só tentando copiar um molde. Meio que falar a mesma coisa. Tem muitas estruturas que elas são grandes auxiliadoras. Você não precisa ir freestyle tentando desenvolver tudo do zero, mas se encontrar no meio das palavras também é um desafio mais a longo prazo, em que com o tempo você vai solidificando a sua maneira de escrever e adjunta a isso a sua maneira de pensar. Mas voltando pro livro, um dos exercícios muito interessantes que ele tem aqui é de você tentar escrever pelo menos uma página, que pode parecer muita coisa pra quem não escreve nada, tá? Mas você pegar um caderninho, pode pegar um caderninho pequeno e escrever ali uma página. A ideia é que você escreva isso num papel físico, tá? Não num celular ou num bloco de notas. E você repita isso por 30 dias. Não precisa ser algo estruturado, não precisa ser um texto contínuo em que vai trazendo, você retomando os temas que você trouxe lá de trás. A ideia justamente é você pegar uma história curtinha, pega, por exemplo, assim, uma memória, alguma coisa que você viveu, e traz isso pro papel, de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila. Escreve uma página aí, conta a tua historinha e guarda. E no final de 30 dias, fazendo isso todo dia, então você tem que já exige uma disciplina aqui, né? Você pegar, se programar, escrever uma página todos os dias. No final desse período, você pegar, rasgar todas essas folhas e colocar, rasgar do livro, tá? Não é rasgar inteiro. Rasgar todas essas folhas e colocar elas espalhadas no chão e olhar esses textos. Primeiro você vai ter um impacto visual de conseguir ver como que foi o volume de toda aquela escrita ali. Talvez, assim como eu, você também perceba como a tua própria caligrafia possa ter melhorado. E aí você senta e lê. Se você escreveu uma página só, vai dar 30 páginas, dá pra ler tranquilo. E você vai sentindo, distanciado do tempo, como que tá sendo aquela leitura. Às vezes você vai pegando seus próprios vícios de linguagem. Você vai pegando o que sobrou, o que não era tão interessante de estar escrito ali. Às vezes você vai perceber que você queria ter mais informações sobre alguma parte ali. Ou que você sempre usa as mesmas preposições, a mesma estrutura, os mesmos verbos. E que talvez valha a pena dar uma mudada nisso. Escrever também exige todo esse trabalho de você revisar. De você pegar, revisitar aquilo que você está escrevendo e ter aquele contato contigo mesmo. E muitas pessoas se julgam arduamente nesse momento. Muita gente desiste porque não gosta daquilo que tá vendo. Mas é justamente não gostar que te mostra quais caminhos você tem para desenvolver. E você vai ter que encontrar aquele meio termo, né? Em um momento em que você tem que parar de escrever, porque você já tá remexendo tanto naquilo. Às vezes você já tá tanto tempo debruçado naquele texto, e altera, e muda, que aquilo pode até perder o sentido. Então, por mais que você tenha tempo e revisite os textos que você faça, chega uma hora que você tem que dar o let it go. Você tem que deixar ele nascer. E mesmo o imperfeito, ele estar ali. Até para você ter espaço para ir para outros textos, desenvolver outras coisas e se aceitar como é. Eu subestimei esse livro. Eu achei que eu ia ler ele rapidinho.
Eu achei que ia ser mais difícil. Eu achei que eu nem ia gostar tanto. Mas à medida que eu fui lendo, eu percebi que ele precisava de mais tempo. Eu precisava de mais tempo pra ler ele. E eu não queria ler corrido, sabe? Eu queria pegar e ler um capítulo inteiro e levar o tempo pra conseguir digerir aquilo. Então acho que esse livro me evocou uma experiência diferente. Tanto de leitura, quanto de escrita, quanto de vivência com essa obra. Que eu recomendo que você também faça. Que outro livro você quer ver eu falando aqui? E não esquece de deixar um like e seguir aqui o canal.